Boa noite, meus irmãos, que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade à nossa série Orientações a um Jovem Cristão, as cartas de Paulo dirigidas a Timóteo. Hoje, meus irmãos, com o penúltimo vídeo dessa série, pois se assim Deus nos permitir, na próxima semana, né, já estaremos findando com essa série, estaremos finalizando também a apostila, né, para a honra e a glória do nosso Deus. E dessa forma, né, meus irmãos, estaremos ali finalizando a nossa série de orientações, né, para aqueles que são jovens cristãos. Claro que esse estudo, né, também é importante ressaltar que ele também é direcionado também àqueles que são, né, mais velhos ou então até um pouco mais novo, né? Claro que dando uma ênfase aqui para aqueles, né, que são jovens, assim como Timóteo, né? Eu também sou um jovem, então certamente nessas cartas aqui que Paulo dirigiu a Timóteo são ensinos preciosos, né, que tem o intuito ali de nos ensinar, né, nos ajudar ali a melhorar, e o propósito, né, em si de nos direcionar, né, nessa caminhada, sendo nós, né, ali jovens, principalmente diante, né, da volta, né, do nosso Senhor Jesus Cristo que está, né, bem próxima. Mas antes, meus irmãos, de darmos aqui início, né, ao nosso estudo, gostaria de desde já, né, pedir aos irmãos, se possível for, por gentileza, os irmãos deixarem o like, compartilhar, né, essa pregação em suas redes sociais, deixar seu comentário. Tudo isso, né, meus irmãos, estará colaborando com a divulgação dessa pregação. E logo, né, mais pessoas tendem, né, a ser alcançadas por meio dessa mensagem, pois o YouTube acaba divulgando, né, esse vídeo, vem que os irmãos estão gostando e logo esse vídeo, né, ali é divulgado, né, a mais pessoas interessadas na palavra de Deus, né? E como bem sabemos, né, o intuito aqui do canal é levar, né, o reino adiante, é levar de fato a mensagem de Deus, né, ali a palavra de Deus adiante. E com os irmãos ajudando dessa forma, certamente colaborará, né, ali bastante com a divulgação desses estudos, né, meus irmãos. Então, eu peço desde já, né, esse auxílio dos irmãos para que seja possível, né, isso. Com os irmãos ajudando, certamente ajudará, né, ali bastante, né, e certamente, né, ali mais pessoas poderão ser alcançadas, né. E como eu já citei no início, hoje nós vamos dar, né, aí continuidade com o capítulo 4, né, da nossa série. Hoje o penúltimo vídeo, né? Se assim Deus nos permitir, na próxima semana estaremos finalizando essa série. E hoje, meus irmãos, né, como o capítulo ele é um pouco longo, abordarei tão somente até o versículo 11 e nós veremos, né, aqui as orientações que Paulo, né, trouxe aqui, as finalizações, as palavras finais que Paulo trouxe ali ao jovem Timóteo e o que também nós podemos extrair, né, aqui dessa epístola, de forma que sejamos totalmente edificados, renovados e direcionados no caminho, né, do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, sem mais demoras, né, agora que fizemos essas considerações, também somente, né, mais uma questão, gostaria de convidar, né, aqueles que não assistiram, né, a série, recomendo que vejam, né, desde o início, né, aqui temos a apostila com 18 vídeos, ficará com 20 vídeos, né, ao total, nessa série, explicando ali versículo por versículo, capítulo por capítulo, das epístolas, né, ali dirigidas a Timóteo, com o intuito de explicar, né, ali e extrair o máximo. Claro que o intuito não é, né, aqui esgotar, né, o capítulo, porque não tem como, a palavra de Deus sempre tem algo a nos ensinar, mas buscamos aqui extrair, né, aquilo que ela nos direciona, aquilo que Deus ele tem, né, ali para nos ensinar, através ali da meditação de hoje. Então, desde já convido, né, os irmãos a assistir, que assistem, né, ali, que assistam a série, para que os irmãos acompanhem desde o início, entendam, né? A gente também fez exegese, fizemos também ali explicações de partes mais difíceis, como 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 4. Explicamos algumas coisas, né, ali relacionadas, né, alguns pontos mais complicados. E certamente será, né, ali, bem edificante para os irmãos compreenderão, né, melhor e terão uma visão até mais ampla, né, ali acerca dessas epístolas, né. E também, se caso os irmãos quiserem, né, acredito que a partir da próxima semana, né, não posso confirmar, mas creio que a partir da próxima semana, se assim Deus permitir, eu já estarei disponibilizando, né, a apostila para os irmãos que quiserem baixar. Basta acessar aqui o link ou na descrição ou no perfil do canal, o link para as apostilas do canal. E terá aqui, né, eu ainda farei, creio eu, que
para depois, como a gente ainda não finalizou, né? Quando finalizar o capítulo 4, vou criar aqui uma sessão e vou colocar aqui, né, o estudo, a apostila em si, para se caso, né, os irmãos quiserem ali baixar, né, o estudo e terem acesso, né, a esse estudo aqui, de explicações, né, ali do capítulo 1 de 1 Timóteo 1 até 2 Timóteo capítulo 4, que é o que nós estamos abordando hoje, e faremos a parte 1, né, aqui desse estudo, para que não fique tão prolongado. Mas sem mais demoras, né, meus irmãos, né, para não estender tanto, vamos dar aqui início ao nosso estudo e vermos, né, aqui o que essa carta, né, tem ali a nos ensinar e a nos orientar. Então, o capítulo 4 de 2 Timóteo marca o encerramento da segunda epístola e, ao mesmo tempo, das cartas de Paulo dirigidas a Timóteo. Aqui encontramos as últimas instruções do apóstolo escritas em um contexto de despedida, já próximo do fim da sua vida. Isso dá ao texto um tom mais direto, solene e carregado de urgência, pois Paulo transmite orientações finais que considera essenciais, né? Principalmente diante ali da possibilidade, né, dele, no caso da proximidade, né, da sua morte ali. Então, é algo bem importante, né, aqui, o que Paulo ele tem a trazer, né, porque muito provavelmente depois daqui, né, ele não teria ali como visitar mais os irmãos, então, portanto, ele traz, né, essa orientação aí, né, ao jovem Timóteo, uma pessoa jovem que certamente foi, né, uma pessoa muito usada por Deus, foi um dos líderes, né, ali, uma das pessoas que exerceu uma certa liderança ali, serviu, né, na igreja, né, praticou seu serviço, também combateu o bom combate. E assim como Paulo, né, assim como Timóteo, nós também somos convidados da mesma forma a viver, né, ali dessa maneira. O foco principal do capítulo está na responsabilidade do ministério. Paulo exorta Timóteo a pregar a palavra com fidelidade, insistência e firmeza, independentemente das circunstâncias. Ele também alerta sobre um tempo em que as pessoas rejeitariam a verdade, preferindo ensinos que se ajustem aos seus próprios desejos, o que exige ainda mais compromisso com a verdade. Além disso, o capítulo traz um testemunho pessoal de Paulo. Ele fala sobre a sua própria trajetória, seu sofrimento, sua perseverança e sua expectativa diante da morte. Ao fazer isso, ele não apenas instrui, mas também deixa um exemplo prático de fidelidade até o fim. Assim, 2 Timóteo 4 serve como um encerramento que reúne exortação, advertência e testemunho, reforçando a importância de permanecer firme na missão, na verdade e na fé até o final da caminhada. Então, né, nós vemos aqui que essa carta, né, ela já tem esse tom bem solene, uma carta carregada de urgência, responsabilidade, né, ali de ensino de fato, porque já são muito provavelmente ali as últimas palavras de Paulo, né, ali as últimas orientações, já é praticamente o fim do seu ministério, então, portanto, ele deixa essas recomendações, essas orientações com o intuito, com o propósito, né, ali de aconselhar a igreja, aconselhar os irmãos e, de fato, levantar, né, aquele senso de urgência, aquele senso de responsabilidade para que façamos, né, ali as coisas de Deus, né, a obra, o ministério em si, com responsabilidade, com cuidado, com, de fato, ali toda uma dedicação, né, realmente sincera, para que haja, né, perseverança, haja santidade, e que a igreja, né, não venha ali acabar se dividindo, né. Então ele traz essa orientação, essa exortação. Inclusive nós vamos ver aqui algo que nos deixa, né, um pouco tristes, né, infelizmente a queda, né, de alguns irmãos, e nós vemos também que Paulo, né, ele se sente, né, ali um tanto quanto triste, né, a gente vê o tom triste, né, o tom ali de um pouco de solidão, né, corrigindo, né, nem tristeza, mas uma certa solidão. Claro, né, que sabemos que Deus, né, era com Paulo, que o Senhor Jesus também era, né, com o apóstolo Paulo, mas alguns irmãos, né, tiveram que ir, né, para outros locais para ali ministrar a palavra, para servir, né. Outros, infelizmente, deixaram a fé, né, e no momento ali só Lucas, né, se encontrava com ele, como nós veremos mais adiante, né, aqui, no versículo 11, né, que já é no fim ali do estudo de hoje, né, da parte 1 de hoje. Mas enfim, começando aqui, né, o estudo,
nós vemos aqui 2 Timóteo 4, versículo 1, que nos diz o seguinte: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Paulo ele inicia com uma exortação solene, ou seja, uma exortação importante. Conjure-te indica, né, uma ordem com peso espiritual, não um simples conselho. Ao dizer diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele mostra que a responsabilidade de Timóteo não é apenas humana, mas está sob a presença e autoridade divina. O ministério deve ser exercido com consciência de que Deus é testemunha de tudo. Então, quando, né, fazemos a obra, quando estamos ali ministrando a palavra, quando estamos louvando, quando estamos adorando, orando, quando estamos ali fazendo, né, as coisas para com o nosso Deus e até mesmo as coisas da vida, né, que são aquelas mais, no caso, seculares, né, o trabalho, ou então um lazer, né, um momento de lazer, tudo isso deve ser exercido com consciência de que Deus ele é testemunha de tudo, né? Ele sonda os nossos corações, ele está sempre em todos os locais, sabe o que nós estamos fazendo, e por isso a gente tem que ter essa consciência, né, de que Deus ele é testemunha de todas as coisas e sabe de tudo, né? Esse é o primeiro ponto. E tudo isso, né, nos leva ali a agir com responsabilidade e com zelo, né? Porque se Deus sabe de todas as coisas, logo, né, a gente tem que de fato batalhar, né, para evitar o pecado, batalhar para vencer o erro, porque ele também sonda, né, ali os corações e sabe também o desejo, né, do nosso coração diante de qualquer situação. Então, temos que ter essa responsabilidade, temos que ter esse temor também diante da autoridade divina, da presença de Deus, né? E com responsabilidade, né, ali tomar as decisões, né, ali exercer, né, seu ministério e de fato, né, ali buscar se dedicar no reino, né, do nosso Deus, né, ali. E assim, né, batalhar pela fé, trabalhar no reino, né, sempre com essa consciência de que Deus ele é testemunha de tudo. Paulo ele também lembra, né, que haverá, né, ali juízo. Cristo é apresentado como aquele que julgará todos, né, pois a ele foi dada autoridade para exercer juízo sem exceção. Sabemos, né, que a palavra de Deus, ela, pelo menos no Antigo Testamento, né, quando Cristo ele não existia, né, ainda, né, o Messias ainda havia de vir, né? Nós sabemos, como o Messias ainda não existia, né? A palavra de Deus sempre ele advertia que Deus ele julgaria, né, os vivos e os mortos, né? Então, meus irmãos, ó, na verdade, né, que acessando Eclesiastes, né, capítulo 12, versículo 14, olha o que nós vemos, né? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, né? Quer seja bom, quer seja mal. E se nós também acessarmos aqui Salmos capítulo 96, versículo 13, nós vemos, ó, ante a face do Senhor, porque vem, né? Porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Nós vemos que o juízo, né, ali, ele é, né, atribuído ao nosso Deus, né? Mas como nós sabemos, né, tem até uma passagem que vai falar a respeito, né, de que Deus, na verdade, Jesus, ele foi escolhido, né, como um homem que julgaria, né, ali a todos. Então, Cristo, ele vai ser praticamente o representante do nosso Deus, né? Ele não é o próprio Deus, ele é o representante, então ele vai na autoridade que Deus lhe deu, né? E aí o julgamento, ele é atribuído ao nosso Senhor Jesus, ele vai julgar, né? E claro que nós também, na sua vinda, né, se participarmos da primeira ressurreição, poderemos também julgar, né, com ele ali as nações, né, os anjos também, como Paulo diz em 1 Coríntios 6, né? Nós também julgaremos os anjos e dessa forma também participaremos, né, desse juízo, né? Então ele há de julgar os vivos e os mortos, né? Então os mortos também ressuscitarão e os vivos são aqueles, né, que na sua vinda também, né, já serão julgados. E também temos o trono branco, né, que também foi atribuído a ele ali o julgamento, né, também, se eu não me engano, né? Então, o julgamento ele foi ali dado, né, atribuído ao Senhor Jesus. E dando, né, uma ênfase nisso, né, isso reforça ali a seriedade da responsabilidade ministerial. Tanto quem ensina quanto quem ouve estão sujeitos a esse julgamento, o que exige fidelidade à verdade. Então, praticamente, meus irmãos, todo aquele que prega,
ele tem que ter essa consciência, ele tem que ter esse temor, porque ele tem que ter fidelidade à verdade, né? Porque se uma pessoa lá acaba pregando uma mentira e fazendo com que pessoas creiam na mentira, ela vai, né, de certa forma, sofrer um julgamento por aquilo, porque ela não permaneceu fiel à verdade. Então, nós vemos aqui a importância também de pedirmos sempre direção a Deus, de sempre pedirmos fortalecimento a Ele para que a gente não venha ensinar aquilo que não é verdade, né? Temos que ter essa fidelidade, né? Porque estamos diante do nosso Deus e do Senhor Jesus, né? E haverá julgamento para aqueles que de fato não permanecem fiéis, né, ali à verdade ou então pregam a mentira, né? Então, tem toda essa responsabilidade, tem que ter todo esse cuidado no que tange à pregação. A pregação é algo muito importante, né? Não é simplesmente eu ir ali e falar as palavras, né? Passar um estudo. Não. Tem que ter toda essa reverência e esse temor, porque nós temos, né, que ensinar a verdade. Nós temos que falar a verdade. Não podemos pregar algo que não é verdade. Por isso que aquele que prega, ele também tem que ter ali uma grande responsabilidade, né? Tem que, de fato, ter esse respeito, esse temor com o que está se lidando, né? Então, é também algo de realmente muita reverência, né? E tem que ter, de fato, ali uma responsabilidade e levar isso muito a sério para que não venhamos a pregar algo que não é, né, ali, uma verdade. Então, ele faz, né, toda essa questão, indicando uma ordem, né, ali que de fato é solene, é de fato uma ordem de grande importância, né, a levar o ministério ali a sério, né. Nós vemos que ele também sim, ele cita ali, né, na sua vinda e no seu reino, né. A menção da vinda e do reino aponta para o cumprimento final do plano de Deus. O ministério ele deve ser exercido com essa perspectiva. Cristo voltará e estabelecerá plenamente o seu domínio. Essa expectativa reforça a urgência e a seriedade da missão. Então é muito importante que a gente leve, né, o reino a sério, que a gente leve a verdade, a palavra de Deus a sério, para que não sejamos levados pela mentira e também levemos outros à mentira. Então tem que ter de fato uma grande reverência, um grande cuidado com respeito, né, a tudo isso. Mas finalizando o versículo 1, vamos agora para o versículo 2. Nós vemos que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então, Paulo, ele traz, né, aí essa exortação, né, de pregar a palavra a tempo, né, e fora de tempo, né, de corrigir, de exortar, né, de aconselhar, né, tudo isso é importante ali dentro da igreja, para que o que a igreja se mantenha fiel à verdade, né? E não só, né, não é simplesmente eu só ali fazer isso, né, com os irmãos, nós também temos que fazer conosco mesmo, né? Então, vamos pregar sim a palavra a tempo e fora de tempo, vamos de fato corrigir, repreender e exortar quando for preciso, né, com toda a longanimidade e doutrina, mas claro que isso principalmente a nós, né? Quando a gente for pensar nisso aqui, de fato pregar, ok, a gente prega, a gente tem que estar preparado para toda boa obra. Nós vimos no último capítulo, né, meus irmãos, que a palavra de Deus, né, ali é inspirada, né? E ela prepara o homem para toda e boa obra. Então a gente tem que estar sempre preparado a tempo, quando de fato já tem algo marcado, quando a gente de fato vai ali, sabe que vai pregar naquele local, ou então, por exemplo, no dia a dia vem alguém aí e pergunta o motivo da nossa fé, ou então pergunta, né, o porquê que nós cremos, né, pergunta sobre Jesus, né, tem alguma dúvida a respeito da doutrina, a gente tem que estar pronto ali para ensinar, né? Mas já o corrigir, o repreender, o exortar, com toda a longanimidade e doutrina, isso de fato tem que ser feito entre nós principalmente. Então, devemos pensar primeiro conosco, né, nos corrigirmos, nos repreendermos, né? A exortação é de fato aquele que prega, né, que é uma mensagem de fortalecimento já, que mostra, né, o caminho, que leva ali como a pessoa pode resolver, né, ali as questões, né, as dificuldades, os problemas em si, até mesmo encorajar a pessoa, mas sobre corrigir e repreender é algo que a pessoa deve fazer primeiramente consigo mesmo, né? O primeiro que deve ser repreendido e corrigido somos nós mesmos, quando estamos estudando, quando estamos ouvindo a palavra,
né, para que dessa forma também possamos andar, né, ali em retidão, né, ali na palavra, né, do nosso Deus, na verdade em si, obedecendo a tudo aquilo que o Pai, ele nos orienta, né, por meio da sua palavra, por meio dos seus servos, né, por meio dos irmãos, em todos os aspectos. Mas dando prosseguimento, né, aqui agora com o estudo, nós vemos aqui, né, que Paulo ele apresenta, né, o centro do ministério, que é a pregação da palavra. Não é opinião nem mensagem adaptada ao gosto das pessoas, mas a palavra de Deus. Enches a tempo e fora de tempo, mostra insistência e prontidão. O compromisso com a verdade não depende das circunstâncias, da conveniência ou da aceitação. Deve ser mantido em todo momento. Então, a pregação da palavra tem que ser de fato ali algo com direção de Deus e nem adaptado ao gosto das pessoas, né? Aquele tipo de palavra que você vai ser claro, né, que não é errado, né? Não é errado a gente pregar, né, também trazer uma mensagem de fortalecimento, né, para os irmãos ali, alguma orientação, né? Não é errado ali. Por exemplo, a gente pregar sobre a salvação é uma mensagem que de fato fortalece, traz aquele ânimo, né? Mas, né, a gente, por exemplo, não pode simplesmente passar a pregar só isso, né? Por exemplo, agora eu vou passar a pregar ali uma mensagem que somente agrada as pessoas. Não pode ser assim. A gente tem que estar preparado para pregar, né, sobre todo tipo de assunto que colabora com a nossa fé, né? Então não deve ser adaptado. A gente vai ver que Paulo ele também vai orientar quanto a isso, que vai vir um tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina, né? A gente vai ver ali no próximo versículo aqui, ó, no versículo 3, nós veremos que haverão pessoas que não suportarão essa doutrina e amontoarão, né, para si ali doutores, né, conforme os seus desejos, a fim de que preguem aquilo que elas querem ouvir, né? Então, não deve ser opinião, nem mensagem adaptada ao gosto das pessoas, mas palavra de Deus, aquilo que Deus ele nos orienta, é o que nós vamos falar. E com insistência, prontidão, né? E de fato ali, com compromisso, né, diante da verdade, né? E não dependendo de circunstâncias, conveniência ou aceitação, devendo ser mantido, né, ali em todo momento, né, insistentemente, né? E nós vemos que ele também, né, nos orienta que a palavra, né, ela também deve corrigir, repreender, exortar. Então, a pregação fiel envolve diferentes aspectos. Corrijas é o confrontar o erro, repreender é corrigir com autoridade e exortar é encorajar e orientar. Então, corrigir é aquela questão da meditação, né? Muitas das vezes a gente vai ali, né, diante da mensagem e a gente fala algo que é pecado, algo que é erro, explicamos as situações, isso a gente está confrontando o erro. Repreender é aquele corrigir com autoridade, que é quando a gente de fato, né, com autoridade fala que isso não é certo, que isso não é correto, ou então em alguma situação se a gente vê, né, é uma situação conosco, nós nos repreendemos também, né? Então, com autoridade também, essa correção com autoridade. Diante de alguma questão com algum irmão também, né? E o exortar, né, meus irmãos, que é o que deve sempre acompanhar o sermão, né? Ali, a mensagem, né? É o encorajamento e a orientação, né? Nenhuma palavra, ela deve ser, por exemplo, se eu for pregar contra algo relacionado ao pecado, né? Algum tipo de falha, algum tipo de erro, né? Ali pregando, explicando a respeito de algum ponto, a gente nunca deve tão somente dizer que aquilo é pecado, que aquilo é erro, devemos tão somente acusar. Não somente isso, claro que isso é bem importante sim, mas nós também devemos orientar, dizer o caminho, né, o que a palavra de Deus nos diz, né, quando erramos, por exemplo. E dessa forma, né, a pessoa ela tem um caminho e tem como ali seguir, né, ali na constante busca, né, de melhorar. Isso mostra, né, que o ensino bíblico não é apenas consolador, mas também corretivo, né? A palavra de Deus é algo que nos confronta diariamente, né? Diariamente, às vezes, a gente acaba errando, a gente falha. Se não é no ato do agir, é no pensar. Se não é no pensar, é no falar. A gente, infelizmente, acaba falhando. E a palavra de Deus tem esse intuito de nos corrigir diariamente, de nos exortar diariamente, nos mostrando onde nós temos errando, nos mostrando onde nós temos falhando. A palavra, ela trata tanto o erro quanto a necessidade de crescimento, né? O crescimento espiritual, né? Então, temos que crescer, né, em santidade,
né? Temos que ser, de fato, ali uma pessoa mais dedicada, né? Que se dedica ao reino, batalha pela fé, com insistência, né? Ali na palavra de Deus. Paulo, ele também equilibra, né? A firmeza com a postura correta, né? Ele fala com toda a longanimidade e doutrina. A correção, ela deve ser feita com paciência, né? Que é a longanimidade, sem impulsividade ou dureza descontrolada. Ao mesmo tempo, deve ser baseada na doutrina, ou seja, na verdade sólida da palavra, e não em opiniões pessoais, né? Até porque, muitas das vezes, quando a gente até mesmo prega, ou então a gente, algum irmão erra, né, ali em algum aspecto, a gente quer ali aconselhar, se a gente tratar da forma errada, acaba que muitas das vezes a gente acaba errando também. Então, toda essa questão também tem que ser feita com zelo, com paciência, sem impulsividade, sem dureza e com todo o cuidado, né, para que o irmão, né, ele não desfaleça, né, porque não é esse o intuito, né? Por exemplo, a gente não pode trazer uma mensagem que desfaleça, né, a pessoa se encontra no estado que ela fica tão mal, né, devido aos pecados, a gente não pode trazer uma mensagem assim. Agora a gente tem que trazer uma mensagem que de fato confronta, uma mensagem que incomoda, uma mensagem que de fato fala conosco, mas que também, né, ali ela traz o caminho, ela traz a verdade, ela aconselha quais caminhos deve seguir, a solução para os problemas. É dessa forma que a gente deve, né, ali agir também diante da pregação, né? É importante ressaltar isso, né? Porque dessa forma acaba que a pregação ela se torna completa, né? A gente prega a respeito de algo, exorta, né? Que é o aconselhamento, o fortalecimento, né? Tem também a repreensão, né, no meio, que é repreender com autoridade, conforme a palavra de Deus nos ensina. E juntando esses três numa pregação, acaba que a tendência, né, é a palavra ser completa e ela trazer uma transformação para aqueles que aceitam, né, ali, ela de forma realmente sincera e plena. Mas prosseguindo com o versículo 3, nós vemos aqui o seguinte: porque virá o tempo, né, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Paulo, ele explica o motivo da insistência na pregação fiel. Chegaria um tempo em que as pessoas não aceitariam a verdade. Sã doutrina refere-se ao ensino correto, saudável e alinhado com a palavra. O problema não é falta de acesso à verdade, mas rejeição dela, né? E nós vemos claramente isso hoje, né, meus irmãos? As pessoas, na verdade muitas, eu não vou generalizar, né? Mas nós vemos que muitos pregadores, muitas pessoas acabam só pregando sobre isso. Sobre sucesso, sobre que faz isso e Deus te dará aquilo, né? Que de fato ali você vai ter muita prosperidade, né? Claro que prosperidade, felicidade, ter de fato uma vida bem-sucedida não é errado, né? Mas muitas das vezes as pessoas elas só pregam isso e é isso que as pessoas querem ouvir. E por isso que muitas das vezes, né, ali as pessoas se encontram no estado de Laodiceia, que é o quê? Rico estou e de nada tenho falta. Mas Jesus ele traz uma dura repreensão ali, aconselhando que se arrependa. E ele aconselha, olha, eu repreendo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrependa-te. Né? O que ele nos diz ali sobre isso. E muitas das pessoas hoje, infelizmente, não querem receber uma palavra, né? Até mesmo, né? Às vezes, nós mesmos, né? Eu mesmo, às vezes, acaba que a tendência, né? A gente ali agir de uma forma que não foi correta, né? A palavra fala conosco, a gente fica também um pouco mal, né? A gente se sente ali um pouco ali como se, de certa forma, fosse, né? Ali culpado, né? A gente se sente culpado, né? É isso que a gente acaba também sentindo, mas nós não devemos ser esses, né? Que não suportam a sã doutrina. Nós temos que suportar. A palavra fala conosco. Às vezes a consciência pesa, às vezes a gente fica um tanto quanto mal, porque a gente sabe que a gente falhou naquele âmbito, a gente não queria errar, mas, né, o que vai mostrar se a gente de fato é um cristão de verdade é como a gente vai agir dali em diante, né? Então, não podemos ser destes, né, que não suportam a sã doutrina. Nós vemos muito disso hoje, né,
principalmente no meio religioso, né? No meio aí do sistema religioso, né? Portanto, pregarem sobre prosperidade, tudo isso, as pessoas elas acabam não querendo ouvir sobre palavras de exortação. Olha, você tem que melhorar, você tem que deixar o pecado, você tem que deixar vícios. São mensagens fortes, né? Muitos acabam não querendo ouvir. Mas nós, né, temos que insistir ali em pregar, em falar, em exortar, né? Temos que fazer a nossa parte de pregar. É isso que Deus, ele também nos dá, né? Temos que fazer ali a nossa parte de pregar a palavra, de pregar a verdade, né? Agora, se a pessoa vai aceitar ou não, né? Cabe a ela ali a responsabilidade. E claro que também, né? O Espírito Santo de Deus é o que convence, né? Ali a pessoa e produz o arrependimento nela, né? Mas claro que ela também tem que desejar isso, né? Ela tem que ter um desejo também sincero ali de arrependimento. Então ele explica, né, o motivo ali da insistência na pregação fiel, porque chegaria, né, esse tempo em que pessoas não aceitariam a verdade. Sã doutrina refere-se, né, a esse ensino correto, saudável e alinhado com a palavra. O problema não é falta de acesso à verdade, mas rejeição dela, que é o que nós vemos hoje. E aí ele fala que terão comichão nos ouvidos, em algumas versões, coceira, né, terão como coceira, um incômodo nos ouvidos, né? E essa expressão indica, né, um desejo por algo que agrade. Ela, tipo, como se desejasse, olha, eu não quero saber disso, né? As pessoas, elas passam a buscar mensagens que satisfaçam seus sentimentos ou vontades, em vez de aceitar aquilo que corrige e confronta. Há uma inclinação para ouvir o que é agradável e não o que é verdadeiro. E claro, meus irmãos, não estou enfatizando que a gente não deve buscar uma mensagem de fortalecimento, por exemplo, se a gente está abalado diante de uma situação, se a gente está triste diante de alguma questão, se nós estamos ali entristecidos diante de uma falha nossa ou de algo que não deu certo. Não estou dizendo que a gente não pode buscar de fato um estudo que fortaleça, uma mensagem que traga ali um consolo da parte de Deus. Não, eu não estou enfatizando isso. Mas o problema é a gente simplesmente ali não querer, né, receber a palavra, a sã doutrina em si. Esse é o problema que é enfrentado hoje, né? Muitos não querem ouvir a verdade. Mas nós temos que insistir, né, ali em pregar a tempo e fora de tempo e sempre levar o reino, né, ali adiante. E nunca somente querer, né, ouvir aquilo que é agradável, por mais que seja prazeroso. Temos que também escutar, né, aquilo que Deus ele nos traz, porque se Deus ele fala conosco, se ele nos repreende, é porque ele nos ama, e segundo, porque ele também quer, né, que busquemos, né? Esse é o desejo do nosso Deus, né, que ninguém se perca, mas que todos alcancem a salvação. Mas também tem que ter, né, a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte de buscar, né, e também melhorar. Então, nós vemos aqui que isso aqui claramente se cumpre hoje em dia, né, em vez disso, em vez de buscarem ouvir a palavra, né, em vez de se submeterem à verdade, essas pessoas escolhem mestres que ensinam aquilo que elas querem, né, ouvir. Amontoar indica quantidade, mostrando que não faltará quem ensine, mas faltará fidelidade à verdade, né? Infelizmente, né, muitos se corrompem, né, para ouvir aquilo que somente agrada o ego, né? Então, não vai faltar quem ensina, mas faltará fidelidade à verdade. Os ensinos passam a ser moldados pelos desejos humanos e não pela palavra de Deus, e é isso que afeta, né, ali negativamente as pessoas, porque se eu não pegar sobre o pecado, as pessoas elas não vão se sentir mal, né? Não que o intuito é a gente buscar fazer as pessoas se sentirem mal, mas elas não vão se sentir cobradas a melhorar, elas não vão se sentir cobradas a buscar santidade. Então a gente tem que pregar sobre as coisas que também ressaltam a importância de melhorarmos. Pregarmos sobre uma questão, explicarmos alguma passagem, né? Não é acusar o irmão, não é ali condenar o irmão, apontar ali o irmão ou apontar ali o erro das pessoas, não é isso. Mas a gente pregar a palavra e trazer esse ensino principalmente para nós, né? Porque, no caso, né, eu digo para nós que pregamos, né, o ensino ele deve ser direcionado principalmente para nós, porque também nós devemos viver isso, né? Não estamos isentos de viver aqui a palavra, né? Não estamos isentos de nos arrependermos, não estamos isentos de obedecer a Deus. Temos que fazer isso, né, ali no nosso íntimo e também diante das pessoas. Então é bem importante ressaltar isso também. Mas agora, partindo para o versículo 4, nós vemos aqui: e desviarão, né, os ouvidos da verdade, voltando às fábulas,
Paulo mostra uma ação intencional. Não é apenas desconhecimento, mas escolha. As pessoas, elas desviam os ouvidos, ou seja, recusam ouvir a verdade. Isso revela rejeição consciente daquilo que é correto, preferindo ignorar o que confronta e exige mudança, né? Acaba que, de fato, né, ninguém aqui tem prazer, né, em ouvir algo que confronta e acusa. Mas, né, não devemos ser destes que desviam o ouvido da verdade, né? Temos que nos voltar à palavra, né, e buscar melhorar naquilo que nós temos falhado. Ao rejeitar a verdade, inevitavelmente se voltam aos erros. Fábulas indicam ensinos inventados, histórias sem fundamento, ideias humanas que não têm base na realidade divina, né? Isso mostra que a verdade é abandonada e o espaço é preenchido, né, ali por engano. Mas, apesar de tudo isso, apesar desse tempo, apesar de tudo isso, né, de pregar a palavra, de insistir na verdade, de repreender, exortar, corrigir com paciência e fidelidade à doutrina, apesar das pessoas, no fim, né, que é o tempo que nós nos encontramos hoje, elas não suportarem essa doutrina porque não querem ouvir a verdade, querem satisfazer mais os seus próprios deleites, os seus próprios desejos, seguir aquilo que elas querem, por mais de tudo isso, né, por mais que tudo isso ocorra, né, infelizmente, né, hoje em dia, nós somos chamados, né, ali a ser sóbrio, a sofrer as aflições, a fazer a obra de um evangelista, a cumprir, né, o propósito, né, que Deus ele tem ali em nossas vidas, né, para nossas vidas ali, como e da maneira que ele quer, né, ali nos usar, né? Então nós temos que buscar isso, né? Não é ter orgulho, né, e negar a pregação ao próximo, não é simplesmente ele se sentir melhor do que o outro que ainda não se converteu, né? Não é sobre isso, mas é fazer a nossa parte. É isso que é importante ressaltar. Nós temos que fazer a nossa parte, né, no reino. Então, a gente prega, a gente leva o reino adiante, a gente batalha pela fé, busca também se santificar, né? Temos que fazer a nossa parte. E também buscar, né, ali, aconselhar os outros que da mesma forma busquem isso, porque a recompensa certamente valerá a pena no fim, né? Como Paulo diz, né, as aflições desse presente século não hão de se comparar, né, com o que nós receberemos ali no futuro, né, mais adiante. É algo mais ou menos assim, né, nesse sentido. Se eu não me engano, ele diz lá, dirigidos aos romanos, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte aqui de levar adiante, né, apesar da infidelidade do mundo, né? Pregar, porque certamente Deus tem pessoas sim que querem, né? Ele sabe aqueles que querem, né, ali, estão em busca da verdade, né? E claro, né, essas pessoas elas também têm que buscar, né? Mas temos que fazer a nossa parte ali de levar adiante, buscar trabalhar na fé, no reino e perseverar, né, ali, sendo fiel à verdade também. É o que nós veremos aqui no versículo 5, ó. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo ele contrasta novamente com aqueles que se desviam da verdade. Timóteo ele deveria ser sóbrio, ou seja, equilibrado, vigilante e com mente clara. A sobriedade envolve discernimento espiritual, não se deixando levar por emoções, pressões ou falsas doutrinas. Assim como já havia sido ensinado anteriormente, o sofrimento faz parte do ministério. Paulo ele não apresenta isso como algo opcional, mas como uma realidade que deve ser suportada com firmeza. A fidelidade à verdade naturalmente trará oposição. E Timóteo ele é chamado a continuar proclamando o evangelho e a cumprir completamente, né, aquilo que lhe foi confiado. Cumprir o ministério indica levar até o fim, sem abandonar ou negligenciar a responsabilidade. O foco é fidelidade. Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? E é nisso que nós somos convidados, né? Que nós somos ali orientados também a buscar a salvação, porque a salvação é individual, né? Ali nos aproximarmos, nos santificarmos ali na presença do nosso Deus, né? Buscarmos ali fazer aquilo que lhe agrada, né? Obedecer aos seus mandamentos, tudo isso é algo da nossa parte também. Mas também temos que nos esforçar para utilizar nossos talentos, nossos dons, com o propósito de levar o reino adiante. Daí temos que fazer a nossa parte.
Por mais que hoje vivamos uma sociedade que é exatamente assim como Paulo disse, né? Nós temos que buscar isso, né? Buscar pregar, buscar ali levar o reino adiante. Fazer ali a nossa parte, né? Ter essa fidelidade no reino, né? E aí, meus irmãos, a partir desse momento que nós finalizamos aqui, o versículo 5, nós já vemos aqui Paulo, né, ele começando ali as suas despedidas, né? Nós vemos aqui agora no versículo 6 que nos diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então, Paulo, ele passa a falar de si mesmo, mostrando que a sua vida estava sendo, né, derramada como oferta. A linguagem sacrificial indica entrega total. Ele vê a sua morte não como uma derrota, mas como um ato de dedicação a Deus. Sua vida inteira foi consagrada e agora chega, né, ao ponto final desse serviço, né? E que felicidade há, né, meus irmãos? Porque, assim, Paulo, nós vemos que ele se esforçava, né? Se eu não me engano, até mesmo lá nos Filipenses, nós vemos, ó, esse contraste, né? Eu não tenho exatamente aqui quando, eu não sei exatamente quando a carta aos Filipenses foram escritas, né, aproximadamente, mas se eu não me engano, lá em Filipenses capítulo 3, Paulo ele vai falar ali que ele não conquistou, né, a salvação, ó. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, né? Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vou colocar aqui na NVI, né, pra gente ver aqui também como está. Mas nós vemos aqui, ó. Mais uma vez, ó. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha, né, alcançado, né, a salvação, ó. Não que eu já tenha obtido tudo isso, né, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus, né. Ou seja, a ressurreição também, nós vemos aqui a ressurreição dentre os mortos, né, a salvação. Então nós vemos que Paulo, ele mesmo sabia, já tinha nesse pensamento que ele não havia, né, alcançado. Até porque, né, é uma batalha constante, né, meus irmãos? É pela graça que nós somos salvos. Mas nós vemos aqui, né, mais adiante, que ele vai falar, ó, que a coroa, né, da justiça me está aguardada. Então ele tinha a fé na salvação. E que privilégio há, né, meus irmãos? Há, por exemplo, como Daniel. Vamos acessar aqui Daniel capítulo 12 e vamos ver o que foi dito a ele. Olha que interessante, né? E olha que interessante, que privilégio, né? Pensar que Deus, ele, né, o mensageiro de Deus fala assim para Daniel. Olha o que ele diz aqui. Daniel, ele pergunta o significado da visão, né, ali de tudo aquilo que ele viu, mas olha o que ele disse, ó. E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, pela palavra de Deus, pelas profecias, meus irmãos, pela graça dele, nós somos considerados sábios, né? Se caso os irmãos não entendem, né, não entenderam, querem entender mais a respeito das profecias de Daniel, recomendo fortemente que os irmãos acessem, né, aqui o canal Caminho Estreito e vejam, né, ali a série a respeito do profeta Daniel, né, para que os irmãos entendam mais profundamente a respeito, né, do, das profecias, né, é bem interessante, só que de fato é algo mais delicado, né, tem que ser tratado com toda uma responsabilidade, mas recomendo que os irmãos vejam também, né, ali a respeito das profecias de Daniel no canal Caminho Estreito, para que os irmãos entendam melhor. Mas voltando, né, aqui ao que nós iríamos considerar, nós vemos aqui no versículo 13: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Olha que privilégio, né, meus irmãos, você receber, né, ali do mensageiro, né, ali de Deus, a confirmação, né, ali de que, né, claro que Daniel ele não ia relaxar, ele ia continuar fazendo suas orações, sua dedicação, mas você recebeu uma mensagem, vai-te, porque tem essa promessa, né, que você se levantará na tua herança, né, no fim dos dias. Então, olha que privilégio, né? Paulo muito provavelmente também passou por isso, né?
E é uma total alegria, né? Você parar para pensar e ver que a sua vida foi totalmente dedicada a Deus. Claro que isso não traz mérito algum pra gente, porque nós não somos merecedores de nada, mas é motivo de alegria, né, meus irmãos? É, batalharmos até o fim, perseverarmos até o fim, e no fim, né, ali, próximo da nossa morte, ou então na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né, temos essa certeza de que participaremos, né, ali da salvação, né? Porque nós temos que ter isso em mente. A gente não prega, a gente não batalha pela fé para ser salvo. Nós batalhamos pela fé, perseveramos na doutrina porque já somos salvos. Mas para isso, para a gente ser salvo, a gente tem que perseverar na constante luta contra o pecado, a gente tem que buscar todos os dias a santidade, a gente tem que buscar nos aproximar de Deus, ter comunhão com os irmãos, ou seja, cumprir com tudo aquilo que a gente tem, né, de fato ali, de melhorar, que a gente precisa fazer na nossa vida, né, ali, espiritual, né, para a gente permanecer nesse estado de uma pessoa salva, né? Não existe isso de uma vez salvo, salvo para sempre, né? Não há um decreto dizendo que eu já estou salvo. Nós temos que constantemente nos dedicarmos, né, ali à salvação, porque se não nos dedicarmos e não permanecermos fiéis e passarmos a praticar o pecado, nós podemos cair da graça e dessa forma perdermos a nossa salvação. Então, portanto, devemos batalhar com isso. Muitas das vezes, até mesmo eu, né? A gente faz a obra, faz o reino, mas a gente às vezes se esquece de fazer naquela perspectiva de que a salvação, né? A gente se esquece de olhar para a salvação, a gente se esquece de olhar de que haverá um grande prêmio, né, para aqueles que perseverarem até o fim. E quando pensamos nisso, a gente vê propósito, a gente vê, não, eu quero batalhar, eu quero perseverar, a gente se enche de fato ali daquela alegria e daquela vontade de prosseguir, né? Porque sabemos que no fim haverá uma grande herança, né, para estes. Então, temos que buscar ali todos os dias, né? Nem que seja com o básico, né? Nem que seja ali com uma leitura de um salmo, né? E as orações, né? Nem que seja ali com uma oração simples de 5, né, ali, não precisa ser muito longa, né, mas uma oração sincera do coração, onde você expõe a Deus aquilo que você tem sentido, o seu dia, você entrega todas as coisas a Ele, né, em suas mãos, seus desejos, aquilo que tem acontecido, né, seus agradecimentos, onde você tem falhado, né, você confessa diante de Deus. Na leitura diária da palavra, é muito importante, a palavra de Deus ela tem grande poder de mudar a nossa vida, como nós vemos o mundo, como nós pensamos, como agimos diante dos outros. Então, é importante a gente todos os dias nos santificarmos, né? Para que possamos nos encontrar nessa situação aqui, que nem Daniel. Que privilégio ele teve, né? De receber uma mensagem de consolo, dizendo que a herança dele, né? O que ele fez ali já estava guardado, né? Bastava ele perseverar, ele buscar também todos os dias se dedicar até o fim de sua vida, pois certamente ele ressuscitaria no fim dos dias, na primeira ressurreição, né? Se quisermos isso, temos que nos dedicar. E Daniel também ele nos trouxe, né, um exemplo. O que é que Daniel ele fazia todo dia, 3 vezes ao dia? A oração. E a oração também é um momento de santificação, porque você se aproxima de Deus, né? Então não precisa, às vezes a gente começa, eu mesmo, eu vou dar um exemplo meu, no início da minha caminhada eu não fazia, pelo menos às vezes, ou então é, fazia por uma certa obrigação, mas às vezes até mesmo eu me esquecia de fazer as orações. No início da caminhada, né, quando eu comecei a caminhar, mas busquei meios de tentar fazer com que eu fizesse, né, ali orações constantes, né, todos os dias. E uma dica que eu dou foi eu simplesmente colocava alarme, né, no meu celular. Tinha alarme de tarde, tinha alarme de noite, né? Hoje eu não preciso, graças a Deus, né, mais de alarme, porque eu já tenho ali em mente que eu tenho que ter esse momento de comunhão, né, com o Pai. Mas é assim, né, é com disciplina, é com dedicação, é com os meios de fato, né? Às vezes a gente quer se esforçar para ler a palavra, e muitas das vezes a gente não consegue,
No início também eu tinha muita dificuldade, acabava tendo bastante dor de cabeça. Não que às vezes eu também não sinto isso hoje, né? Às vezes acaba acontecendo, né? Mas temos que constantemente melhorar. Mas graças ao Senhor também tem sido constante, né, na minha vida a meditação também na palavra. Mas claro, isso não é mérito meu, né? Foi Deus que me concedeu essa capacidade, né? Essa disponibilidade ali de ler, né, ali a palavra constantemente. Mas é dedicação, né? Muitas das vezes também adquirir ali até mesmo ensinos que trouxeram em relação aos estudos, né? A nossa carne também, por exemplo, na meditação, acaba que deseja, né? Por exemplo, outra dica em relação ali à meditação na palavra. Muitas das vezes a gente está ali querendo estudar, né, a palavra de Deus, mas é o que é que vem? Ou a gente acha que tem alguém nos chamando, ou então a gente se lembra de algum problema, né? Ou então simplesmente vem uma sede para a gente se desconcentrar daquele momento. Mas para esse momento, quando formos meditar na palavra, uma dica que eu dou é a gente pegar tudo aquilo que a gente já tem ali para fazer, né? Se a gente tá querendo ir no banheiro, que a gente vá logo do banheiro. Se a gente vai precisar ali de água, que não deixemos para ir, né? Pegar a água no momento da leitura, mas que deixemos já preparada, né? Ali a água, resolvendo ali, né? O máximo de situações e ficar naquele momento, né? Ali e se dedicar, né? Acredito que é algo que a gente pode aplicar, que também auxilia ali bastante, né? No momento da meditação, né? A carne, ela não deseja, né? Ler, então a gente tem que buscar combater, né? Isso da melhor forma possível, né? Então, realmente é uma dedicação constante que a gente tem que fazer todos os dias, né? E aos poucos a gente vai evoluindo, né? Não é do muito, né? A gente não é do dia pra noite que a gente melhora, né? Mas a gente tem que começar. Nem que seja com pouco, né? Muitas das vezes, nem que seja, se eu não orava, eu começo a fazer uma oração por dia. Se eu não lia a palavra, eu começo a ler um versículo por dia. Tem que começar, né? O importante é começar. Quando começamos, aí é certo que com o prosseguimento dos dias, do tempo, a tendência é a gente aumentar, né, esse momento, esse desejo de comunhão com o Pai, a gente passa a fazer mais orações, aumentar esse desejo de meditação na palavra, a gente passa a ler mais a palavra de Deus. Então, é dedicação constante, é disciplina constante. E dessa forma, a tendência é a gente se santificar e nos aproximarmos mais de Deus. Mas enfim, prosseguindo com o estudo, Paulo ele também fala, né, que o tempo da partida dele já estava próximo, então ele reconhece que sua morte já estava próxima. Partida é uma forma suave, né, de se referir à morte, indicando a saída ou a transição. Isso revela, né, no caso, não transição, né, aqui somente saída em si, né, finalização do ministério, né, que nós sabemos que não existe, né, ali no caso, a morte em si, né, ela é um sono, né, como pela palavra de Deus nós aprendemos, né, através do de Lázaro, né, quando Jesus ressuscitou, próprias passagens que revelam que Jesus mesmo ele faz, né, ele utiliza dessa figura dizendo que a pessoa quando na verdade está morta, ela está dormindo, então praticamente é uma forma suave de se referir, né, ali à morte, né? É isso que ele está ali querendo dizer e está também, né, nós vemos aqui indicando, né, a finalização do seu ministério, né? E isso revela, né, ali a consciência e a serenidade diante do fim. Ele não demonstra medo, né? Ele não demonstra medo, mas o entendimento de que sua missão está se encerrando. E nós temos, né, aqui mais uma vez essa passagem que deu inclusive o nome para o canal e é uma das minhas passagens favoritas, né? Filipenses 1:21 que nos diz: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro". Então, é de fato um esforço constante, um amor realmente sincero pela palavra que nos leva a pensar assim como Paulo, né? Inclusive, se os irmãos não viram, também já fiz aqui um estudo no canal a respeito dessa passagem, né? Explicando ali sobre o viver é Cristo, né? E o morrer é lucro, né? Nós temos aqui há 8 meses, né? Se os irmãos não viram, recomendo também que vejam. Nós explicamos também ali essa passagem
e fizemos esse estudo, né, a respeito do viver é Cristo e o morrer é lucro, que também consiste nisso, né? O viver é Cristo porque nós sabemos que o nosso propósito de vida é viver de fato para o Evangelho, e o morrer, né, porque o morrer em Cristo, né, não o morrer no pecado, não o morrer ali no mundo, mas o morrer em Cristo é lucro, porque nós sabemos que a morte não é o fim, a morte não tem autoridade final. Certamente, com a esperança da salvação, seremos ressuscitados na vinda dele, ou então, né, quando ele vier, quando ele retornar, seremos transformados e dessa forma, né, estaremos em corpo glorificado e poderemos participar, né, de tão grande salvação. E meus irmãos, aqui também, vendo, né, esse versículo 7, também creio que é uma das passagens mais conhecidas a respeito de Paulo, né? Ele diz o seguinte no versículo 7 de 2 Timóteo 4: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo, ele descreve sua vida, né, como uma luta, né? Como uma luta, mas não qualquer luta, um bom combate. Isso indica que a sua batalha foi legítima, alinhada com a verdade e com o propósito de Deus, né? Não foi ali um ambiente de combate onde praticamente o intuito, o propósito daquilo era somente os interesses humanos. Não foi isso, né? Ele batalhou, ele lutou, ele perseverou com a verdade, né, e com o propósito de Deus, e isso batalhando de forma legítima. E não contra as pessoas, e não contra os irmãos, mas contra o pecado. Ele enfrentou a oposição, as perseguições, as dificuldades, né, que também há essa batalha contra as hostes espirituais, como nós vemos, né, lá em Efésios, que nós não batalhamos contra a carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais, os poderes malignos desse mundo, né? E ele enfrentou toda essa oposição, essa perseguição, essas dificuldades, mas permaneceu firme naquilo que era correto. Então, ele não fez um combate com base no seu interesse. Ele não fez um combate ali com o propósito de ganhar somente algo para satisfazer os seus prazeres, os seus deleites. Não. Ele combateu por algo que de fato era verdadeiro, era algo legítimo, era algo alinhado com a verdade e com o propósito de Deus. Contra o pecado, contra esses poderes malignos, né? Porque certamente, né, se estamos ali em Cristo Jesus, nós somos perigo, né, para o mal, né, em si. O mal, ele tem medo, né, da gente quando estamos em Cristo Jesus, né? Então, é essa a tendência, né, a gente afastar o mal. E batalhando dessa forma, legitimamente, né? Não tô dizendo aqui que a gente deve pegar aí, né, espadas, essas coisas, e fazer uma guerra em si, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas nós devemos batalhar, né, ali contra o mal, né? É esse combate que Paulo está se referindo, né? O combate contra o mal, né? Contra o pecado, né? Então ele combateu esse bom combate, ele acabou a carreira porque, né, ele cumpriu, né, o propósito de Deus em sua vida, né? Ele buscou aquilo, né? Nós vemos ali que ele cumpriu, né, ali levando e o que era, né, o propósito de Deus para a vida de Paulo. O propósito de Deus para a vida de Paulo era que ele levasse, né, ali o evangelho aos gentios, né? E nós sabemos que ele levou ali pelas regiões da Ásia, né, de Israel, da Grécia e depois levou, né, ali ao centro, né, no caso, no momento, né, ali era praticamente a questão, o momento mais, onde havia mais, era o centro ali do mundo, né, se é que nós podemos dizer assim, né, porque toda a concentração, né, ali de poder, né, estava ali localizada no Império Romano, né, então ele foi lá e levou, né, o evangelho a Roma, e dessa forma, né, ali, ele cumpriu o propósito de Deus levando o evangelho aos gentios, e dessa forma o evangelho ele foi espalhado ao mundo, por mais, embora, né, que hoje o inimigo ele tem agido de forma diferente, né, corrompendo aí a fé, trazendo heresias, mas nós somos chamados a permanecermos fiéis ao reino, né? E né, a verdade, a palavra do nosso Deus, né, ali sendo membros da igreja, né, do nosso Deus. Então, ele acabou a carreira, né? A vida é apresentada como uma corrida que precisa ser completada,
Paulo afirma que chegou ao fim, não abandonando o caminho no meio, né? Isso mostra perseverança até o final, cumprindo, né, a missão que lhe foi confiada, sem desistir, e ele também guardou a fé. Aqui está o ponto central, a fidelidade. Paulo ele preservou a fé, não permitindo que fosse corrompida ou então abandonada. Ele manteve a verdade intacta em sua vida e ministério, apesar das pressões ao redor. E agora, o versículo 8, nós vemos aqui: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Após afirmar que está próximo do fim, Paulo demonstra certeza quanto ao que ao que o aguarda, né? A coroa da justiça, representada, né, ali, no caso, perdão, mais uma vez aqui lendo, após, né, afirmar que está próximo o fim, Paulo demonstra certeza, né, quanto ao que o aguarda. A coroa da justiça representa a recompensa futura preparada por Deus para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Está guardada indica algo já assegurado, não incerto. Não se trata de mérito humano isolado, mas da recompensa concedida à fidelidade e à fé, né? Claro que também pela graça, né? Porque, mais uma vez, nós somos salvos pela graça, mas através da fé. Pela fé, nós somos salvos, né? Porque primeiro nós temos que crer, né, em Deus, temos que crer, né, ali no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, temos que crer, né, que hoje ele se encontra ressuscitado e dessa forma nós somos alcançados, né, ali pela graça do nosso Deus, né? Porque a graça de Deus ela alcança a todos, né? Mas a pessoa ela também tem que aceitar, né, ali a graça, o favor, né, ali que Deus que ele nos dá, né, que é a salvação ali, que não é dada pelos nossos méritos, mas unicamente pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele também destaca, né, que quem concede a recompensa é o Senhor, apresentado como justo juiz. Isso reforça que o julgamento será correto e imparcial. Naquele dia, né, aponta para o momento de juízo final, quando Jesus recompensará cada um segundo, né, sua fidelidade, né? Nós sabemos que o julgamento ele foi, né, dado ali a Jesus, né? Ele é o representante do nosso Deus, então ele virá. Como nós vemos aqui, ó, Mateus 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, Cristo virá na glória de Deus, e dessa forma, né, ele representando ao Pai e não o próprio Deus, vale ressaltar isso, né? Ele vindo na glória do Pai, representando Deus, fará a justiça aqui na terra, estabelecendo o seu reino, né, o milênio, trazendo a restauração, né, ali a terra, né? Então, Cristo ele recompensará, né, ali a cada um segundo também as suas obras, né? Porque também é importante ressaltar isso, né, que uma fé, não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas não tenho obras, né? João, no caso Tiago, ele mesmo exorta isso, né? Que a fé sem obras é morta. Então, também teremos uma recompensa maior quando exercermos ali a prática, né, das obras, né? E o que são as obras? As obras, juntamente com os talentos, elas são as coisas que a gente faz ali com o propósito de levar o reino adiante, né? Por exemplo, a pregação, esse estudo que, pela graça e misericórdia do Senhor, estou fazendo, é uma obra, né? Porque o propósito é levar o reino adiante. Então, é também ali uma obra. Mas não é somente isso. Oração também, orar pelo próximo é uma obra. A gente separar um momento para orar pelos irmãos, para orar pela igreja, para orar pelo país, para orar, né, ali por uma causa, é uma obra, né? Louvar também é uma obra, né? Nós também louvando fazemos uma obra porque estamos expressando a glória a nosso Deus, né, ali. Também louvando, né, ao Senhor Jesus Cristo. Então, também é uma obra que nós podemos fazer. Outro exemplo também às vezes, a gente entregar panfletos com a palavra de Deus, né? Também é uma obra, né? Ou então divulgar vídeos, né? Como eu tenho feito aqui no canal. Não precisa ser uma pregação, né? Não precisa ser um estudo assim, né? Mas eu diria mais elaborado, né, em si. Pode ser de fato um vídeo mais simples, como uma paisagem e no fundo, né, um áudio junto com a legenda ali de uma passagem bíblica. Isso é também uma obra, né? Não a obra
maior do que a outra. Claro que umas de fato trarão uma recompensa maior e outras menos, né? É importante ressaltar isso, né? Mas não existe isso, né, de soberba, não existe isso de exaltação, né? O importante é a gente operar no reino conforme o que Deus ele nos dá. A uns Deus ele deu ali o dom de pregar, o dom de falar, né, o dom de ensinar. E aí a gente tem que exercer isso. A uns Deus deu o dom ali de louvar, né, também. A pessoa ela sabe louvar, sabe cantar ali, ela louva a Deus também. A uns, né, Deus ali ele já de certa forma aperfeiçoou, né, na edição de vídeos e divulgação, né? E até mesmo, né, meus irmãos, os irmãos colaborando com a divulgação desse estudo também é uma obra. Dessa forma, os irmãos também estarão colaborando, né, aqui com a divulgação desse estudo. Mas Cristo, né, ele retornará e recompensará cada um de nós também segundo, né, as nossas obras. Claro, mais uma vez, a salvação não é fruto de obras. A salvação é pela graça, né, através da fé. Mas é importante que a gente também tenha obras, né? As nossas obras, elas também nos darão a recompensa. A gente pode também fazer uma comparação, como por exemplo, lá a parábola do, se eu não me engano, é a parábola dos talentos, né, ali, onde a um foi dada ali 10 moedas, a outro foi dada 5 moedas e a outro foi dada uma moeda, né? E o dever de cada um era duplicar aquela moeda. E nós vemos que, né, aqueles que duplicaram, eles receberam autoridade sobre cidades, né? E praticamente, né, aparentemente será isso, né, que também nós receberemos, porque nós sabemos que reinaremos com Cristo, né? Então, talvez um terá um domínio sobre determinado espaço, né, no caso, determinada área do mundo. Um vai reinar ali, por exemplo, sobre um país, outro vai reinar ali sobre um estado, outro sobre uma cidade, né? Claro que é uma comparação que a gente está fazendo, mas cada um também terá uma recompensa. Mas claro, todas ali receberão, né, de acordo com aquilo que fizeram, né? É como se, por exemplo, a gente tivesse ali cálices, né, ali de vidro e temos ali, né, o vinho. Aí vai lá, né, a pessoa vai lá e serve e enche, né, todos os copos. Há copos que são maiores, outros que são menores, mas todos estarão cheios. Dessa forma também será conosco, né? Por mais que uns obram mais e outros obram menos, né, todos receberão aquele copo ali, aquilo ali cheio, de acordo com aquilo que fez. Então também terá, né, ali uma recompensa além da salvação, né, muito provavelmente, para aqueles que também perseverarem e obrarem até o fim, né? Então muitos ali, né, como diz Daniel, né, serão sábios, né, refugirão como o fulgor do firmamento, né? Nós temos aqui no versículo 2, e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, né, que nós sabemos que são aqueles, né, que leem, compreendem, buscam entender a palavra de Deus, vivem, né, de acordo com os princípios bíblicos, esses são sábios, né? Não é o saber desse mundo, né? É de fato saber da palavra de Deus, isso que é sabedoria, né? Viver o reino, viver a palavra, se dedicar, né? Esses que foram sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça como estrelas sempre e eternamente. Então, né? Terá recompensa para aqueles que perseverarem até o fim. Mas prosseguindo, versículo 9, procura vir ter comigo depressa, né? Paulo ele traz essa orientação. Após falar da sua condição e de sua trajetória, Paulo faz um pedido pessoal a Timóteo. Ele deseja sua presença. Isso revela que, mesmo sendo firme na fé e consciente de sua missão, Paulo ele não vivia isolado. A comunhão e o apoio dos irmãos eram importantes, especialmente em momentos difíceis. Eu já fiz, meus irmãos, aqui, mais uma vez, né, recomendação também, se caso os irmãos não viram, né, a importância, né, aqui mais no início do canal, ó, já está com 1 ano, a importância de terem irmãos na fé e a comunhão, né? A gente fez a importância, né, ali de termos essa comunhão, né, termos esses irmãos na fé, né? Nós abordamos o quão importante isso é para a vida, né, de um cristão. E é nesses momentos que nós também encontramos auxílio, né?
Como diz lá em Provérbios ou em Eclesiastes, né? Uma dessas duas passagens, né? É bom ter dois do que só uma pessoa, né? Porque se um cair, o outro levanta aquele que está caído, né? Então, a comunhão é importante nisso. Se um cai, tem outro para levantar. E aí sempre tem esse consolo, esse aconselhamento, essa direção. E é dessa forma que os irmãos eles perseveram. E não podemos falar, meus irmãos, que tem como ser uma pessoa isolada, né, ali de todo mundo. Não tem como isso. A pessoa ela não persevera, porque ela não entende a alegria da comunhão, né? Por mais que nós estejamos aqui em um estudo virtual, um estudo online, e de fato é edificante, porque estamos abordando a palavra de Deus, o pessoal, a comunhão no íntimo mesmo ali, os irmãos reunidos ali louvando e adorando a Deus é outra coisa. É algo que de fato renova, traz uma alegria, traz uma plenitude. Então, Paulo ele não vivia isolado. A comunhão e o apoio de irmãos eram importantes, especialmente em momentos difíceis. É nesses momentos que nós somos fortalecidos pelos irmãos. É importante sim que a gente busque o consolo da parte de Deus. É importante, e não só importante, mas é necessário a gente buscar, né, esse consolo, esse ânimo, esse vigor todos os dias. Mas também vale ressaltar que é importante sim que a gente também tenha ali irmãos na fé para que possamos ser fortalecidos. E Paulo também expressa, né, ali a urgência do pedido, né, diante da sua situação. Sabendo que o tempo da sua partida estava próximo, Paulo queria ver Timóteo o quanto antes. Isso demonstra o valor dos relacionamentos espirituais e do cuidado mútuo dentro da fé. Partindo agora para o versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então ele vai expressando aqui, explicando sobre o que tem acontecido. E no versículo 11 ele também vai dizer ali quem somente ficou com ele, né? E nós vemos aqui que infelizmente, né, houve ali o, a perda, né? No caso a caída, né? Infelizmente um irmão fraquejou e acabou ali se perdendo, né? Nós vemos que ele apresenta ali uma razão prática, né, para a urgência do pedido anterior. Demas, que antes cooperava com ele, né, e há passagens, se não me engano, que citam a respeito de como ele operou ali no reino, né, na obra, de como ele ajudou, mas infelizmente, né, com tristeza, ele acabou ali o abandonando. A causa é clara, amor ao presente século. Como diz João, né, nós não podemos amar o mundo, né, ele nos orienta, ele já nos aconselha, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a gente não pode viver nesse amor em si, as coisas que são desse mundo. Não é abandonar tudo aquilo que há nesse mundo, né? Porque nós sabemos que no mundo existem coisas boas e coisas ruins. Mas nós não podemos ver ali o mundo como algo realmente importante, como algo realmente eterno, né? No sentido de pecado, né? Nós não podemos ver, né? Inclusive, é melhor a gente substituir, né, essa questão de amar ao mundo por amar ao pecado, amar os prazeres desse presente século, né, as coisas pecaminosas dessa vida, né? E ele acabou ali se perdendo, né, amando esse presente século. Ou então, né, nós também podemos indicar que ele priorizou as coisas dessa vida, né, que é o conforto, a segurança ou os interesses pessoais, em vez de permanecer fiel ao ministério. Por mais que buscar conforto, por mais que buscar segurança, né? E até mesmo coisas que nós desejamos, não seja errado, ele priorizou isso. Esse foi o erro. Isso foi a falha e o que levou, né, ali a ele cair ali da fé, né? A busca e a priorização por essas coisas. Então, o abandono revela como o apego ao mundo pode levar alguém a se afastar da obra de Deus. Então, indica que a gente não vai deixar de trabalhar, que a gente vai deixar ali de cumprir com as nossas obrigações, né, com também se esforçar, né, por exemplo, para melhorar na vida, né, buscar um emprego melhor, buscar uma condição melhor, não significa que a gente não vai buscar essas coisas. Mas é importante ressaltar que a priorização deve ser o reino, né, como Jesus diz, buscai, pois, o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diferente de Demas, né, nós vemos aqui
né? Infelizmente a perca, né, de um irmão, acabou que ele se afastou, né, e o desamparou, amando, né, o presente século e foi para Tessalônica, né, amando mais os prazeres dessa vida, né, os deleites, não priorizou o reino, né, quis viver ali as coisas desse mundo, acabou se perdendo, mas em contraste, né, nós vemos que outros irmãos, eles de fato, muito provavelmente ali se afastaram de Paulo, não porque eles, né, deixaram a Paulo, mas para cumprir muito provavelmente alguma obra, né, algum ministério, levar a mensagem, eles tiveram que sair, né, para esses locais e nós vemos que Crescente, ele foi para Galácia e Tito, né, para Dalmácia. Então, diferente de Demas, os outros nomes não são apresentados como abandono por infidelidade, mas como deslocamentos. Crescente e Tito foram para outras regiões, provavelmente ali em serviço, né, ao reino. Isso mostra que Paulo estava praticamente sozinho naquele momento, seja por abandono, seja por dispersão dos cooperadores. Por isso que ele estava desejando, né? Nós vemos, até se eu não me engano, nas cartas anteriores, esse desejo de fato de ele ter com ele, né? Ou então de Timóteo, né? E ter com Paulo ali para de fato ter essa comunhão, esses aconselhamentos, porque nós sabemos aqui a importância, né? Paulo ele estava praticamente diante já do fim, né, do seu ministério, e ele queria dar ali os últimos conselhos, né, as últimas orientações, porque lá em Atos, capítulo 17 ou 16, se não me engano, Paulo ele vai falar a respeito dos lobos, né, ali, daqueles que entrariam, né, ali dentro da igreja, lobos cruéis. Então, Atos capítulo 20, versículo 29, Paulo aqui dando as exortações, os aconselhamentos, ele fala, porque eu sei isto, que depois da minha partida entraram no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então, muito provavelmente Paulo ele estava querendo ter essa conversa com Timóteo, né? Ter essa comunhão para trazer os últimos conselhos, né? Ele saberia, e de fato isso aconteceu, né? Os concílios que houve depois, os falsos mestres, os falsos profetas, né? Que adentraram dentro da igreja e só levaram, de fato, ali as pessoas, não poupando, né, ali o rebanho, né? Então, ele tem, né, essa carta tem esse tom pastoral, né? Esse tom ali, de fato, de cuidar, né, dos irmãos, de cuidar da igreja, do corpo de Cristo. Então, esse é o intuito ali, muito provavelmente, de Paulo, nesse versículo em si. E para finalizarmos, né, temos aqui 2 Timóteo 4, versículo 11, que diz: Só Lucas, né, está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo ele mostra nessa situação de solidão. Entre seus cooperadores, apenas Lucas permanecia, né, ao seu lado. Nós sabemos que foi ele, né, que muito provavelmente escreveu ali o livro de Atos, né? E nós vemos que o livro de Atos ele descreve, né, ali a trajetória de Paulo em seu ministério, porque provavelmente Lucas o acompanhou, né, em todas essas questões, então por isso que ele estava ali com ele. E somente ele, né, ali estava, né, ali ao seu lado naquele momento. E se evidencia que mesmo sendo fiel e perseverante, o servo de Deus acaba podendo, né, passar ali por momentos, né, ali de abandono humano, né? Mas temos que ter aquela certeza como o salmista, né, ele diz, né? Ele vai dizer lá em Salmos 27:10, essa confirmação aqui de temos que ter essa certeza, né? Essa convicção aqui, que a fé também, né, às vezes, infelizmente também, né, no caso, a oposição ao pecado, muitas das vezes acaba nos afastando, ou então até mesmo ali causando divisões, né? Devido ali à fidelidade. Mas por mais que isso ocorra, né? Nós temos que ter aqui a certeza e a convicção do que o salmista diz lá em Salmos 27, versículo 10, que diz: Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Apesar de, às vezes, passarmos por solidões, por dificuldades, certamente Deus, ele nunca, né, nos abandonará. Por isso que a gente tem que ter a confiança, né, em nosso Deus, porque Deus ele não é um Deus que falha, é um Deus que permanece, né, ali, o mesmo até o fim. Ainda assim,
havia fidelidade da parte de alguns, como por exemplo Lucas, que permaneceu com ele, né, ali até o fim. E nós vemos também no próprio versículo que Paulo pede que Timóteo traga Marcos, né, muito provavelmente ali João Marcos, né. Esse detalhe é significativo, pois Paulo havia sido, pois Marcos, né, havia sido motivo de divergência, né, anteriormente, conforme Atos 15, 36 ao 41, né, no caso, nessa passagem, né, ali, Paulo, né, e Barnabé, eles têm uma discussão, né, uma discussão ali que de fato foi realmente grande, foi de fato uma discussão que trouxe de fato uma certa divisão. Nós vemos que até mesmo eles se separaram, mas claro, né, como servos de Deus, eles não iam permanecer magoados, então provavelmente sim, eles e com realmente certeza, eles se reconciliaram, né? Nós vemos que até mesmo Paulo ele cita, né, ali Barnabé em suas cartas após, e nós vemos que também aqui Marcos, né, ele também é citado como alguém útil, né, ali no ministério, né? Para os irmãos que não sabem, né, que Marcos, quando houve, né, essa divergência, né, ele havia deixado, né, Paulo e Barnabé ali na missão, ele ficou em outra cidade e acabou que por isso, né, Paulo ele não queria levar ali Marcos, né, ali na viagem missionária, mas agora, né, certamente ele é reconciliado, porque Deus ele traz, né, a reconciliação aos irmãos, né? Ele ali de fato estava sendo útil sim no reino, né? Então agora Paulo o reconhece ali novamente, mostrando restauração e reconciliação no ministério. Marcos, que antes foi visto como alguém que não estava pronto, agora é considerado útil, né? Porque Deus certamente o preparou. Isso mostra que alguém pode crescer, amadurecer e se tornar útil no serviço de Deus. O ministério ele não é estático e há espaço para restauração e desenvolvimento. Então aprendemos aqui, né, por meio desse estudo, é que a importância da fidelidade, apesar de o mundo em si não desejar a verdade, né, apesar de hoje vivemos tempos difíceis, tempos em que as pessoas não querem dar ouvido, né, ali à verdade em si, à palavra de Deus, temos que permanecer fiéis, né, pregando a tempo e fora de tempo, corrigindo, repreendendo, exortando, né, sendo fiéis, ser sóbrio, né, passar pelas dificuldades com confiança, fazer a obra de o evangelista, cumprir, né, o propósito de Deus em nossas vidas e de fato, né, se oferecer como Paulo, né, aqui que, como diz Romanos 12, né, nós temos que Romanos 12:1, né, nós temos que oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável, né, ao nosso Deus, né? Então, da mesma forma como Paulo ele se ofereceu em sacrifício a Deus, nós devemos todos os dias, através de oração, através de meditação, de dedicação, de serviço, nos oferecemos como sacrifício, né, ali a Deus, dessa forma se santificando, combatendo o bom combate, tendo fé, acabando a carreira, né, tendo a certeza de que no fim receberemos, né, ali a coroa da vida eterna. E também, né, com confiança ali na comunhão, né, a importância de termos comunhão, e não só isso, mas também, né, da reconciliação, né? Nós vemos aqui que Paulo, ele se reconciliou com João Marcos e, por mais que não cite aqui, né, muito provavelmente sim, e Barnabé também, né? É importante a gente sempre buscar a reconciliação, né? Isso também nos mostra que os mais altos, né, apóstolos, eles também erravam e por isso, né, não que isso deva trazer alegria para nós, mas que saibamos, né, que todos nós somos falhos e certamente todos nós precisamos, né, todos os dias melhorar, né, naquilo que temos falhado. Mas enfim, finalizamos aqui o estudo de hoje, a parte 1. Na próxima semana, se assim Deus nos permitir, estaremos continuando com a parte 2 do nosso estudo, né, finalizando, enfim, essa série e finalizando, né, aqui essa apostila, né, terminando o estudo, né, estarei também ali disponibilizando a apostila para os irmãos que quiserem baixar, né, e estaremos concluindo aqui os estudos, né, ali dirigidos no caso, as cartas de Paulo, né, ali dirigidas a Timóteo. Então, meus irmãos, agradeço a cada um que veio aqui ouvir essa breve meditação. Que assim Deus nos conceda uma ótima semana, uma ótima noite de sono. Que também possamos, né, praticar essa palavra, né, buscar ali, de fato, melhorar, ver, né, no que a gente pode praticar, né, ali e seguir, né, o exemplo que Paulo ele também ali nos deixou, os aconselhamentos que ele também deixou aqui, sendo nós jovens ou não, né, que sigamos o exemplo que ele ali
nos deixou tanto através ali do seu testemunho de vida, tanto através ali dos aconselhamentos que ele deixou, né, ali, através das suas cartas. Então, mais uma vez, eu peço desde já aos irmãos, se possível for, por gentileza, os irmãos deixarem o like, o comentário. Tudo isso colaborará com a divulgação dessa pregação e logo mais pessoas tendem a ser alcançadas por meio desse estudo. Não só isso, mas também peço que os irmãos deixem o like, no caso, comentem, né, o que acharam da pregação, se tiver alguma dúvida, deixe seus comentários, né, compartilhe esse estudo. Dessa forma, os irmãos estarão ali ajudando, né, com a divulgação desse estudo. Então, meus irmãos, assim eu vos despeço. Com a paz seja convosco. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima, se assim Deus nos permitir.